quero contar aqui uma coisa que é o seguinte: a gente hoje, né? Eu e Liana, a gente está na casa dos 50, né? E hoje, eu quero só dar essa introdução para explicar o que, que eu vou falar, porque você falou sobre esse caso do rapaz que estava no mercado, né, socando a mulher, e eu falei também do PM, né, que socou a mulher também e tal. Então, assim, gente, tem muita coisa que a gente tem noção hoje, mas que há 30 anos atrás, lógico que a gente já sabia que a coisa não era uma coisa admissível, mas a gente não tinha noção, as noções que a gente tem hoje. Então, Não tinha eu dimensão. vivi, exatamente. Então, eu, com 20 e poucos anos, 23, 24, 25 anos, eu estava num relacionamento abusivo, que é com o progenitor da minha filha, que antigamente, quando eu ia me referir a ele, viu, Lil, eu sempre falava assim, o pai biológico. Aí um amigo meu, que é da área do direito, ele falou, não fale pai biológico, não, é progenitor, porque quando chega lá, as, as, as ações, né? Sempre a gente fala progenitor, porque a gente acha que esse tipo não merece nem o nome de pai para a gente falar pai biológico. Aí eu comecei a chamar de progenitor, entendeu? Porque Sim, realmente, né? Uma pessoa que sim. nunca fez nada, nunca deu uma moedinha. Tome aqui, ó, uma moedinha de 5 centavos. Nunca, 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 nunca. Ainda se achou no direito de, na formatura da minha filha pela UFBA, aparecer na formatura. Enfim, né? Essa criatura, eu convivi com ele e eu tive com ele a experiência horrorosa, traumática de um relacionamento abusivo, altamente abusivo, altamente abusivo. E abusivo, e teve uma vez que ele chegou comigo às vias de fato, entendeu? Ele me deu um tapa na cara. Eu estou colocando aqui isso na internet porque eu não acho isso assim, ai, que coisa vergonhosa, ai, que coisa horrorosa, não. A gente está aqui Vergonhosa para ele. dividindo. Lógico. E a gente está Vergonhosa dividindo, a para gente está falando, né? Quando a gente traz a notícia, quando a gente traz os fatos, as coisas que estão acontecendo, se a gente também tem uma experiência, eu acho que a gente tem que colocar. Tanto eu, você, Sara Góes, Sara Miranda, E sabe Camila, por quê, e quem está no Sandra? chat, Sabe por diga. quê? Tem que colocar bem rapidinho. Porque você Sim, vai mobilizar muitas mulheres. Sempre você vai ver amanhã a quantidade de mulheres que vão se comunicar com você, dizendo como você ajudou elas. sim, Você vai ver que isso sim, vai acontecer. Você vai sim. ver. Sim. Isso é uma coisa que eu não falo assim com vergonha de ter passado, não. Eu era muito nova, acho que eu tinha uns 24 anos para 25, eu tinha 24. E, e assim, hoje eu tenho consciência não só disso, mas de outras coisas que aconteciam na relação que eram assim mais do que absurdas. Mas esse dia me marcou muito, porque esse dia eu não me lembro por que a gente discutiu e tal, e ele realmente ele me deu um tapa na cara. Sabe um tapa que você dá com as costas da mão, assim? Você dá assim, aquele tapa para a pessoa cair no chão, né? E tem uma região, gente, aqui no queixo, que se pegar qualquer coisa, a gente apaga, né? Ah, Tem isso aqui no queixo. Então, é. eu apaguei imediatamente. Quando eu recebi aquele tapa dele, eu apaguei. E a minha filha, que hoje tem 30 anos de idade, ela era um bebê que estava engatinhando. Ela tinha um aninho, ela estava engatinhando. E eu caí por cima dela e apaguei. Então, isso na minha memória é muito fresco, isso é muito fresco, né? E anos depois, lógico, na hora eu já sabia que aquilo era um absurdo e que não era uma coisa que tinha que ficar acontecendo. Mas a gente não tinha, gente, o que eu quero assim que a gente entenda e discuta é que a gente não tinha 30 anos atrás a noção que a gente tem hoje, Não, não, entende? não. Não tinha. Então, aquilo para mim assim foi muito marcante. Tanto é que 30 anos depois eu estou aqui relatando de tão marcante que foi. Então, eu sei o que, que é um relacionamento abusivo. Você está entendendo? Você quer ver uma outra coisa? Nessa mesma relação, né, com o progenitor da minha filha. Assim, a relação começou a ficar tão ruim, né? Por conta de desrespeito, de abuso, de traição, né, que ele cometia e tal, a relação começou a ficar tão ruim
que aí você começa a não querer mais contato físico nem sexual Sim, com uma claro, relação dessa. óbvio, Porque a relação começa a ir ó, para o buraco, né, mesmo, né? E aí eu não claro. queria mais. Olha, deixa eu te falar. O dia que eu dizia não para essa criatura, ele ficava enlouquecido de quebrar tudo dentro de casa. E aí, olha isso que eu vou dizer, e é importante eu dizer Estupro. isso aqui para a audiência, para o chat. E aí, para ele não dar esse chilique, quebrar tudo dentro de casa, eu cedia, sem estar com a menor vontade do contato dele, eu cedia para ele não dar aquele escândalo de sair quebrando tudo, chutando televisão, quebrando guarda-roupa, chutando tudo. Ou seja, hoje também eu tenho a consciência do que era isso. Era o estupro. Estupro Você está marital. entendendo? É, Exatamente. Só que na época eu não tinha consciência. Então eu estou falando isso, agora imagine a quantidade de mulheres que passam isso hoje e que naquela é, época, sem a noção, também passavam. Tipo assim, não, deixa eu fazer logo aqui o que ele quer para ele quietar. Gente, não façam, não façam, porque isso é uma violência muito grande com a gente, é, sabe? Sabe quando você está ali e você está ali com a pessoa e você está torcendo para aquilo acabar de tão desagradável que tá, só para a pessoa não quebrar tudo, não dar um chilique. Então, assim, por isso que ele é uma pessoa, vou te falar, eu tenho um ex-marido, que é um ex-marido que mora na França, que foi o meu segundo marido, né? Que ele é o meu melhor amigo. Eu já falei aqui, né, com você, já falei aqui com a audiência e massa. tal. Ele é o meu melhor amigo, Jason. Tá. Ele é maravilhoso. Esse menino, né, que é esse homem, né, menino, imagina, esse homem, que é o progenitor da minha filha, eu não dirijo a palavra a ele, eu não quero nem ele passando na mesma calçada que eu. Porque, sabe, já foi muito sofrido na época, e depois que você vai começando a criar consciência do que aquilo é, você fica com nojo, com asco Hum. mesmo. Então, veja, eu cheguei a sofrer agressão física e abuso sexual, estupro marital, o que você está falando. Né? E eu queria muito colocar isso aqui, porque assim, as pessoas veem a gente falando, e a gente muito empoderada, e com discurso É, feminista que tem que ter e tal, acha que a gente, muitas vezes, acha que a gente a gente, nós somos as feministas de ocasião, né? Ou não, de teoria. E eu estou querendo dizer não, aqui, estou querendo colocar que eu passei as situações, exato. entendeu? Situações horrorosas e que hoje eu tenho noção e consciência do que é, e eu digo a vocês, mulheres, não permitam, não permitam. É isso que eu quero dizer, não permitam. Quer que eu diga outra coisa, Xanda? Assim, Sim, primeiro, assim, de parabenizar, assim, a coragem que você teve, porque, assim, gente, quando a gente coloca isso aqui, eu digo isso porque eu estou no DCM há um ano, mais ou menos, e agora aqui na Folha Democrata, e sempre que eu trato dessas questões, algumas mulheres vêm conversar comigo, e colocar como se mobilizou, como elas estavam vivendo a situação, que elas não tinham essa compreensão. Aí, assim, tem duas sim, questões, Xanda. Quando você colocou assim, que eu era muito nova. Claro que quando a gente é mais nova, a gente é mais desprotegida a nível de subjetividade, a gente é mais imaturo. Mas, gente, a violência ou abuso contra a mulher não tem idade, não tem coloração política. A mulher pode ser feminista. Olha, sim. teve um caso aqui em Recife, alguns anos atrás, era uma feminista super conhecida do PSTU, que casou com um homem bem mais jovem. Ele matou ela. Ela estava numa relação abusiva. Agora era feminista referência. Gente, PSTU. Eu não estou falando de PSOL, não. PSTU. E ela foi assassinada por esse companheiro dela. Uma mulher já mais velha, com já em torno dos seus 50 anos. Então, assim, a violência contra a mulher, o abuso. Gente, você pode ter 20, você pode ter 30, 40, 50. Claro que quando você vai se trabalhando, você faz terapia com a maturidade, isso lhe ajuda mais. Mas você passa. Você também passa por isso. Eu estou colocando isso, Sim. Xanda, porque tem muitas mulheres que, inclusive, podem estar escutando a gente, que podem estar numa relação abusiva e não ter consciência.
sabe? Com E outra certeza. coisa, assim, um conselho, se eu puder dar um conselho para as mulheres, assim, uma vez Caligares, né, aquele psicanalista famosíssimo que morreu, que Concordo. era o de Maria Contato Caligares, ele colocou algo que ele disse o seguinte: a gente vamos dizer que a gente tem uma expectativa de vida de 80 anos. A gente se casa aos Sim, 30, 40. A gente não tem tanto tempo de vida para ser infeliz. Então, tem gente que, tipo, casa com 30, 25, 30, passa 40, 50 anos numa relação infeliz e, no caso das mulheres, muitas vezes abusiva. E, gente, é o seguinte, a vida vai acabar. Eu acho que a coisa melhor de ter completado 50 anos, que agora já estou com 51, vou fazer 52 esse ano, é a dimensão concreta da finitude. Porque a dimensão concreta da finitude é que possibilita a gente uma imersão muito mais delicada com a vida, de fato. Muito mais preciosa com a vida. A sim, vida vai acabar. A vida vai acabar. sim, Então, assim, você ficar. Eu coloco isso porque muitas vezes, assim, é muito comum para os homens também. Os homens também. Aliás, os homens têm mais dificuldade. Eu acho que sempre quem pede separação na relação geralmente são as mulheres. Essa foi ótima. Sempre quem pede, geralmente. Geralmente quem pede são as mulheres. Os homens ficam naquela relação que já acabou há muito tempo, eles têm uma dificuldade muito grande de cortar. Eu acho que pela questão edípica mesmo, dependência de várias ordens. Mas, assim, a gente se manter numa relação que traz sofrimento, numa relação que você não pode viver plenamente, que você não pode ser plenamente quem você é. Quando eu digo viver plenamente, gente, claro que numa relação tem que ter concessão. Senão não é relação, senão você fique só. Vai ter que ter concessão de ambas sim, as partes, isso é óbvio. É óbvio que sim, você casar, você vai ter a vida de solteiro, porque é isso, é uma negociação, isso é óbvio. Mas você não poder ser você não poder estar na vida, no mundo, como, plenamente como você é. Eu sei que para as mulheres isso é muito difícil, porque dá uma sensação de insegurança, mas saiam da relação. E se você tem um amigo, uma amiga que diz que você está numa relação abusiva, escute, porque quem está numa relação abusiva não compreende. às Porque vezes você não se toca. abusiva, muitas vezes, Xande, inclusive, nem o homem compreende que ele está sendo abusivo. Eu não estou falando do homem que bate na mulher, não é nesse tipo. É uma relação abusiva mais sutil. Nem o homem compreende, nem a Sim. mulher compreende. Então, se alguém de fora percebe, escute. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.